A amabilidade é o amor na prática. A bondade é o amor sem interesse. A fidelidade é a aliança do amor. A mansidão é o amor se expressando nas atitudes. E o domínio próprio é o amor abdicando. Amém? É forte isso, né, gente? Se você quer eternizar isso, compre essa camisa que vai ter sempre isso guardado. Amém? Então, hoje nós vamos falar de domínio próprio. Eu acho que, para nós que somos mulheres, é um grande desafio nós dominar nós mesmas. Dominar aquilo que nós sentimos, aquilo que passa na nossa mente, aquilo que permeia o nosso coração. Realmente é extremamente desafiador. Porque a mulher, a gente sofre algumas alterações hormonais durante o mês. Então, tem uma semana do mês que nós ficamos praticamente insuportáveis. E é difícil, né? Aquelas que são casadas, o marido de vocês sabe o que é isso. Eles já reconhecem. Tu tá naquela semana, né, amor? Eles já sabem, porque é difícil. Ô, Jesus, eu não posso estragar o negócio aqui. Porque é difícil, às vezes, nós não suportamos nós mesmas. Às vezes a gente fica... Ai, Jesus, eu não queria ter falado isso. Eu não queria ter pensado isso. Um dia desses eu pensei algo que eu senti vergonha do que eu pensei. E é sobre isso que nós vamos falar. Sobre aquilo que nós pensamos. Sobre aquilo que passa na nossa mente. Sobre aquilo que nós sentimos. E os comandos que nós damos para isso. Aqui nós temos duas psicólogas preciosas. A Ângela e a Eliane. Se eu estiver falando alguma coisa errada, me ajudem, tá? Mas isso tem muito a ver, gente. O domínio próprio, ele é muito ligado com a psicologia também. Porque se nós não conseguimos dominar nós mesmas, se nós não conseguimos dominar aquilo que nós pensamos, nós vamos dominar o quê? E aí eu vi um stories de uma amiga. Não é uma amiga, uma colega. Mas ostentando muito. Era assim uma ostentação muito grande. E era assim, tipo, um carrão. Mas não era assim um carrão. Era uma Ferrari, uma coisa assim. Sabe aqueles carros assim, baixinho. E aí eu olhei aquilo e era muita ostentação. E aí eu me vi sentindo inveja. E eu estava no carro assistindo aquilo. Eu disse, uau! Como ela evoluiu tão rápido, né? Assim, da noite para o dia. Que bênção! Isso podia acontecer comigo, né? Gente, vai dizer que isso não passa no coração de vocês. Não sejam mentirosas. Verdade, gente. Só que na hora, quando eu senti que aquele sentimento estava virando uma verdade no meu coração, eu digo, eu não aceito sentir isso. Por que eu vou ter inveja? Abençoa ela, Senhor, muito. Não me deixa sentir isso. Eu não preciso sentir isso. E eu repreendi. Amém? Nós precisamos fazer isso. O domínio próprio é fazer isso, é repreender os sentimentos errados que nós sentimos. É ir contra, não é ir aceitando. Nós temos a Sandra também aqui, gente, psicóloga. Tem mais alguma psicóloga aqui? Gente, olha que bênção. Muitas psicólogas, que faz sentido. Eu pesquisei, eu li sobre isso, e a questão do domínio próprio é muito sério, gente. Porque quando a gente para de dar esses comandos para o nosso cérebro, daquilo que nós pensamos e sentimos, quando a gente para de fazer isso, o nosso cérebro para de produzir alguns tipos de hormônio, que daí a gente precisa entrar com medicação.
Porque o meu cérebro não passa mais a entender os comandos que eu dou para o meu... Está entendendo? É difícil? Faz sentido? É isso aí, gente. É aquela coisa assim... Eu estou conversando com um leão. Vamos fazer assim, ó, tem um leão aqui do bem e um leão aqui do mal. É mais ou menos isso, a nossa mente é isso. É verdade, na nossa mente é um monte de coisa que passa aqui, ó. É um monte de ideia que passa, a nossa mente é um campo muito fértil. E aí a gente tem o leão do bem e o leão do mal. Qual é o leão que eu estou alimentando mais? Se eu não desse o comando para o meu coração e para aquilo que eu estava sentindo, da inveja que eu senti, o leão do mal ia ser alimentado. E cada vez mais eu ia sentir mais inveja. E cada vez mais eu ia celebrar menos a vitória e a alegria da minha irmã, da minha colega, daquela que está se dando muito melhor. Porque é fácil, gente, a gente caminhar com alguém que tem mais ou menos aqui, ó. Agora eu quero ver, você está aqui. E a pessoa começa assim, nananã, 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 e você, uau, que bênção, que Deus continue abençoando, que Deus... Que bom. O nosso coração precisa ser esse. O verdadeiro cristão, ele celebra com a vitória do outro. Eu não estou lá, mas a minha amiga está. Eu não consegui ter o carrão, mas a minha amiga tem. Eu não consegui casar, mas a minha amiga vai casar. Assim, celebrar com a alegria do outro. Aí eu estou alimentando o leão do bem. Amém? Nós vamos matar esse leão do mal em nome de Jesus. Amém? Nós não podemos nos mover, gente, por aquilo que nós sentimos. Nós não podemos nos mover por isso. A gente tem a Raquel também que estuda, né, Raquel? Com isso também, que auxilia toda essa parte. Gente, a gente precisa fazer um projeto para ajudar essa mulherada. A Raquel já falou alguma coisa sobre isso comigo, da gente se juntar em nome de Jesus e fazer alguma coisa para a gente ficar melhor. Amém? Para a gente que é meio tantã, que sente umas coisas assim meio ruim. Jesus! Né? A gente precisa buscar ajuda. Se você não consegue, você precisa buscar ajuda. Nós juntas conversar, abrir o coração, dizer o que sente. Abrir o coração, buscar ajuda. Essa semana eu atendi uma moça que veio pedir ajuda, abriu o coração e falou, eu estou sentindo isso, pastor, o que eu faço? Como que eu devo agir? Buscar ajuda, não ficar sozinha, se movendo por aquilo que você sente. A gente não pode. Porque isso é o que o mundo faz. Eu sinto que eu gosto de mulher. Eu sinto que eu gosto de mulher. A minha atração é para mulher. Então, eu vou gostar de mulher. Eu sinto que eu não preciso me vestir como uma mulher. Eu sinto... Gente, isso é uma mentira. Já pensou se eu acordar e dizer assim, eu sinto que hoje eu não sou mãe da Ana e do Estevão. Porque eu estou cansada, porque eu não quero fazer comida, porque eu não quero atender, porque eu não quero lavar roupa, porque eu não quero... Eu sinto que hoje eu não sou mãe deles. O dia que o carioca está lá, Jesus, só a graça, eu sinto que eu não sou a mais mulher dele, eu sinto isso. Existe isso, gente? Hã? Não existe. Eu sou mulher do João, eu sou mãe do Estevão e da Ana. Eu sou, pronto, eu sou mulher. Deus me fez mulher. E essa é a verdade. Essa é a minha posição. A gente precisa entender o que Deus nos fez é isso. Eu sou mulher. E quem manda na minha casa não sou eu, é o meu marido. Eu sou submissa a ele. Ele é o cabeça. E eu vou ouvir o que o meu marido fala. Amém? Meu Deus, isso é só a introdução, gente. É forte. O domínio próprio, gente, a gente dominar nós mesmas. Porque a nossa maior inimiga é nós mesmos. É nós, é nós. É aquilo que a gente pensa. É os mimimi que a gente tem. Sangue de Cristo. A Bia estava preocupada com o negócio da camiseta. Ela disse, pastor, acabou as camisetas off-white.
Só tem branca. Eu disse, shh, não precisa falar para ninguém. Ninguém sabe o que é off-white e o que é branco. É tudo a mesma coisa. Shh. Vocês viram aí que vai ter uma off-white, uma mais branca, mas é tudo a mesma coisa. Aí eu falei assim para ela, não te preocupa, porque na igreja a gente só tem mulher madura. Elas não vão brigar porque uma é off-white e a outra é branca. Falei assim, é verdade? Em nome de Jesus, é tudo mulher sarada, é tudo mulher de mimimi, que não briga por causa de lugar na igreja, porque quem está na escala, quem não está, quem vai cantar, quem não vai cantar, quem senta na frente, quem senta atrás. A gente não tem isso aqui, amém? Amém. Nós somos todas maduras, aleluia! Glória a Deus. É isso aí, gente. Ô, Jesus, vai falando com a gente. Gente, nós somos maduras. A gente não usa mais chupeta, amém? Pega a chupeta pela fé aí, pega. Pega, sério? Pega a chupeta, vai. No 3 a gente vai jogar no chão e a gente vai ver o chão tremer. 1, 2, 3. Deu de chupeta, deu de mimimi, deu de fazer birra. Deu de chorar porque não ganhou alguma coisa. Ai, Jesus, tu não me dá, Senhor. Se tu não falar comigo hoje, Senhor, lá na igreja, eu nunca mais vou na igreja. Ai, Jesus. Faz birra, gente. Sabe quem faz birra? A Ana faz birra. A Ana tem 2 anos e 3 meses. Ela faz birra. Às vezes eu também faço. Quem briga por brinquedo e atenção? Criança. Ai, a pastora passou por mim e nem cumprimentou. Só porque a igreja está crescendo, ela está se achando. Quer mandar. A Ana quer mandar, gente. O jeito que eu corto o bolo tem que ficar em pé, a fatia tem que ficar em pé. Ela quer mandar, tem 2 anos e 2 meses. Às vezes eu sou mandona também. Vocês não? Só do jeito dela. Só. Se o marido não faz do jeito dela, vai lá estender a roupa, não é do jeito que ela estende. Ele vai lavar a louça e não bota no escorredor do jeito que ela coloca. Deus já me libertou disso. Eu prefiro que ele lave a louça, não importa como. Né? Antes eu reclamava porque ele deixava o arroz e o feijão no meio. Ele lavava a panela, porque ele tinha nojo, gente. Ele começou lavando a louça assim. Primeiro era só o prato e os talheres. A panela ele deixava tudo. Agora ele lava a panela, até panela de pressão ele lava. É uma bênção. Eu estou falando isso para que... Vocês lembram daquele vídeo lá? Eu quero ver se o Estélio vai fazer corte agora, Estélio. Estou ligada em ti, Estélio. Mas só que a gente tem esse costume de olhar só para aquilo que não foi feito. Eu olhava para o feijão e para o arroz que ele deixou. Ele tinha lavado a louça inteira, limpado o fogão. Mas eu olhava para o feijão e o arroz que ele tinha deixado no ralo. Eu olhava para isso. Né? A criança, ela não domina a fala. Ela fala o que ela quer. É até um perigo, gente. Ô, Lu, tu lembra aquela vez, Lu? A gente tinha recém-chegado aqui em Blumenau. Era época de pandemia. Recém-pandemia. Daí a Lu precisou cortar o cabelo bem curtinho, porque caiu demais o cabelo da Lu. Aí o Estevam chegou para a Lu e falou assim, ô, Lu, o que aconteceu com o teu cabelo? Tu tá parecendo um homem. Gente, ele falou isso para ela. E a gente recém chega em Blumenau, assim, conquistando, né, os membros. Eu digo, oh, Jesus, que vergonha. Mas porque a criança não mede o que fala, ela fala o que quer. Criança que faz isso. Quem tem domínio próprio, controla a fala. Controla o que fala, mede. Pensa na hora de falar. Essa é a ocasião que eu devo falar? Essa é a hora que eu devo falar? Então, nós precisamos governar nós mesmas. E aí, Deus me trouxe a história de uma mulher
que ela teve domínio próprio, gente, até o tutano. E a gente vai aprender com essa mulher essa noite, amém? O nome dela é Abigail. Abigail. Top, gente. Um nome para você colocar aí na sua filha, se for menina. Abigail, vai ser uma bênção. A história de Abigail está lá em 1 Samuel 25. Eu vou contar um pouquinho da história para vocês entenderem. Mas vocês cheguem em casa e leiam com calma. Hoje à noite ou amanhã de manhã, no tempo que vocês tiverem, leiam toda essa história, porque é muito poderosa. 1 Samuel 25. Davi, ele tinha descido para a terra de Parã. E nessa época era uma época onde tinha uma festa, eles tosqueavam as ovelhas, era uma época de festa. Então era uma época onde todo mundo dividia a comida, era aquela festança, era aquela bonança e tudo mais. E daí Davi estava passando por essa cidade, por esse vale, aonde tinha um homem muito rico que se chamava Nabal. Nabal era o esposo da Abigail. Pensa no homem perturbado. O nome dele já fala isso. O nome dele significava perturbado, chato. Assim, tudo que é de ruim, esse homem era. E ela era esposa dele. Mas ele era muito rico, muito rico. A Bíblia lista algumas coisas que ele tinha. Então, eram muitas coisas que ele tinha. E aí, Davi pediu para que 10 homens fossem lá falar com os servos de Nabal, pedindo para que ele servisse eles com alguma comida, com alguma coisa. Por que ele foi pedir, gente? Não, que folgado Davi ir lá pedir a comida para uma pessoa que ele nem conhece, mas é porque nessa época do ano acontecia essa festa. E aí era comum ter comida, ter coisas. Mas ele disse assim, eu não vou dar nada. Quem ele pensa que é? Nabal falou assim para os servos, quem Davi pensa que é para vir aqui pedir comida para mim? Eu não vou dar, vão embora. Além de falar que não, tocou eles embora. Aí, quando Davi soube disso, vocês sabem que Davi, ele era brabo, né? Davi era faca no dente, ele estava pronto para a guerra todo o tempo, ele era um guerreiro de verdade. Quando ele ouviu isso, ele falou, agora não vai 10, vai 400 comigo. E eu vou matar todos eles. Davi falou assim, não vai sobrar um da casa de Nabal. E aí veio um servo de Nabal e Miriam, da casa deles, e foi procurar Miriam. Falou assim, Miriam, não é Miriam, é Abigail. Estou confundindo as histórias. Foi falar com a Abigail. Aí ele disse, minha senhora, Davi ficou extremamente desapontado. E ele está vindo com um exército aqui para matar toda a casa de Nabal. Eu e todos. E eu acho que o nosso patrão falou de uma forma que não deveria ter falado. Porque Davi, enquanto nós estávamos tosqueando as ovelhas, porque era normal, gente, essa coisa do estar no campo, do estar no trabalho no campo, naquela época era muito normal. E o exército de Davi, eles eram poderosos, eles eram famosos, porque eles eram os caras brabos. Sabe aqueles caras invocados? Eram os homens de Davi, os valentes de Davi, que a Bíblia fala. Eles eram brabos. E aí ele falou assim, eles de fato protegeram a gente. A Bíblia fala sobre isso, que esse servo reconheceu. E ele falou, eles realmente protegeram a gente. Eles nos livraram de ataques. Não tinha por que Nabal fazer isso. E aqui a gente aprende a primeira coisa. Para nós governarmos a nós mesmas, nós precisamos ser humildes. Vamos falar juntas, humildes. Porque, às vezes, nós agimos
e nós temos falsa humildade. Nós achamos que somos humildes, mas lá no fundo do coração, nós sabemos que não tem humildade de verdade no nosso coração. Mas Abigail foi humilde de verdade, porque ela ouviu um servo. Naquela época, gente, servo era servo. Não era igual hoje, um funcionário onde a gente conversa, onde a gente senta à mesa, come junto, é amigo, não. Mas ela ouviu um funcionário. E a gente precisa ouvir. Nós precisamos entender que sozinhas nós não vamos a lugar nenhum. O caminhar sozinha, Provérbios fala, é extremamente perigoso. Quem caminha sozinho só se lasca. Quem não ouve ninguém, quem não ouve conselho, quem não procura conselho, leva uma vida miserável. Gente, se Esther não tivesse ouvido o tio dela, ela não teria alcançado o trono, ela não seria rainha. Mas porque ela ouviu o tio dela e ela considerou o que o tio dela falou, ela alcançou o trono. Você consegue entender quando nós ouvimos? Quando alguém fala alguma coisa para você, não é para te afrontar. Não é porque te desejam mal. Quando teu marido fala, amor, eu acho que tu fala muito grossa. Amor, eu acho que isso que tu está sentindo não é bom. Amor, faz assim. Ah, pastora, mas ele não me ouve. Mas e como que tu fala com ele? De que forma que tu fala? É de forma branda? Ou tu já chega mandando? Não, tu não vais fazer isso, tu tá doido? Tu tá doido? Tu vai trocar de carro? Como que tu vai trocar de carro? Não dá para trocar de carro, tu é louco? Se tu trocar de carro, eu saio de casa com as crianças. Isso acontece, tá, gente? Porque a gente não sabe ouvir. A gente não sabe ouvir. A gente acha que é dona da razão. Quando alguém vai falar alguma coisa, tu já tem uma justificativa. Quando o teu marido vai te falar alguma coisa, tu já tem 10 pedras na mão para atacar nele. Quando o teu chefe vai falar alguma coisa, não sabe receber orientação de ninguém. Gente, enquanto nós não aprendermos a ouvir, considerar o que as pessoas falam, nós não vamos sair do lugar. Considere o que as pessoas falam. As pessoas que te amam, ouça, ouça. Quantas coisas Deus já nos livrou porque nós ouvimos. Quando nós temos dúvidas, a gente fala, procura as pessoas que a gente confia. E aí o destino muda. E as coisas mudam porque a gente ouve. Gente, governar é resolver problema. Resolver problema, governar é resolver problema. Essa semana eu estava assim, gente, vou confessar para vocês. Eu estava assim, ó. Sabe quando parece que tem uma tonelada assim aqui, assim na cabeça? Parecia que eu tinha assim, ó. Parecia que tinha uma coisa assim na minha cabeça, um peso. E aí eu digo, Senhor, por que eu estou assim? Por que eu estou sentindo isso? Mas é porque essa semana foi uma semana onde eu ouvi muitos problemas. Muitos problemas. E aí parece que isso pesa. E aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração, filha, tu está sentindo isso, porque isso é o peso do governo. Eu não estou falando isso para mim, não. Porque se Deus me colocou nesse lugar, é porque Ele vai me ajudar a governar da forma certa. Então, se você está resolvendo problemas, é porque Deus confiou a você, governo. Sabe aquele tipo de gente que é assim, meu Deus, pastora, todo mundo me procura para conselho, para... Que bom. Governe isso. Se te procuram para conselho, é porque vem algo de bom em você. Então, governe, dê bons conselhos. Abigail se posicionou, ela foi resolver um problema. Ela se levantou para resolver um problema. Mas às vezes a gente gosta de criar problema. Em vez de resolver problema, a gente cria problema. Cria problema com o marido, cria problema na família. Crente, ela vai lá na igreja? O que tu vai fazer lá na igreja? Porque cria problema com todo mundo.
Nós precisamos ser solucionadoras de problemas, resolver. Amém? E quando eu falo que a gente gosta de arranjar problema, é nas coisas simples, gente. Simples. Que a gente arranja problema. Essa semana o Carioca foi no mercado, eu faço listinha para ele no mercado. E aí ele foi no mercado. Mas ele só traz o que eu coloco na lista. Nada mais, nada menos. Ele pode ir na Black Friday e ver a margarina por R$2. Uma bandeja de ovos de 30 ovos por R$8,90. Ele não vai trazer. Porque não está na lista. Gente, isso para mim é inadmissível. Eu digo assim, como assim? Tu tem que andar no corredor olhando. Olha ali a promoção. Aí ele foi e ele comprou só o que eu botei. E a gente recebeu daí visita. Meu cunhado veio essa semana lá em casa, meu sogro estava lá. Aí ele trouxe só o que eu coloquei, porque na minha mente eu acho que ele vai olhar. Ele não vai trazer só o pão francês, ele trouxe só o pão francês. Ele não trouxe o pão fatiado, ele não trouxe queijo, presunto. Ele achou que tinha lá em casa e ia dar. Aí ele chegou e eu causei um problema. Porque daí eu comecei a falar, amor, como assim? Meu Deus, eles estão aqui. Tu traz 2 litros de iogurte. Gente, eles tomaram 2 litros de iogurte assim. Eu digo, hã? Meu Deus. E aí eu digo, meu Deus. Aí eu comecei a brigar com ele. Amor, por favor, quando tu for no mercado, olha, pensa, tem gente lá em casa, a gente vai receber visita. Pensa, aí eu comecei a falar. Aí depois, eu lembrei, eu vou ministrar de domínio próprio, Senhor. Cadê o meu domínio próprio? Mudou alguma coisa eu falar? O pão fatiado foi lá para casa? Eles entregaram o queijo de presunto lá em casa? Não mudou nada. Para que eu fui causar um problema e entristecer ele? Para quê? Mas a gente vive fazendo isso, remoendo, igual vaca. Não, bota para fora, bota para dentro, bota fora. Igual vaca, assim, remoendo. Para quê? Se não trouxe, está resolvido. Se não tem solução, deu, não fala. Eu estou falando isso para mim, gente. O Senhor ministrando no meu coração. Porque o papelzinho que eu peguei está aqui na minha mão. Domínio próprio. Governar primeiro em casa. Se a gente não governar em casa, a gente não vai governar em mais lugar nenhum. Se você não consegue ter governo e domínio na sua casa, não vai ter governo e domínio em lugar nenhum. Amém? Vamos abrir lá 1 Samuel 25, 18. 1 Samuel 25, 18. Gente, a força que Deus nos dá, pega essa, é para matar inimigos, não os que estão dentro da nossa casa. Amém? Nós somos fortes e a força que Deus nos dá é para matar os inimigos. Abigail se levantou para ir defender a casa dela. Nós somos guardiãs do lar. E imediatamente Abigail pegou 200 pães. Olha que mulher preparada, gente. Quem tem 200 pão pronto? Quando eu digo que Abigail era a mulher, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas preparadas, de certo assim, já estava marinada no vinho, no limão, no alho, na cebola. 5 cés de grãos torrados, deve ser saco, né? 100 bolos de uvas passas. Olha isso, gente. Ela cozinhava bem pra caramba, né? E 200 bolos de figo prensado. Isso devia ser muito bom, gente. Adoro figo. Meu Deus. E os carregou em jumentos. Olha a mulher preparada. Olha o que ela fez, gente. Ela pegou tudo isso, colocou nos jumentos. E esperta ela. A mulher sábia edifica. A louca destrói. Ela fez tudo isso e saiu. Sabe por quê, gente? Se tem um homem nervoso e brabo, chega com uma comidinha, vê se tu não quebra ele na emenda.
Quebrar na emenda, essa fala é pernambucana, gente. Eu aprendi quando eu morei no Nordeste. Quebrar na emenda, eu não é, Bia? Quebra o homem na emenda. Aí ela mandou toda essa comida para todos os homens. Aí ela chegou lá. E ela se prostrou diante de Davi e falou assim, ó. Meu Senhor, me perdoe. Ela se ajoelhou, se jogou no chão. Me perdoe pelo que o meu marido fez com você. Ele é um insensato, ele é louco, mas eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir desculpa pela forma com que ele tratou você. Eu quero te pedir desculpas, porque eu não vi quando seus homens foram lá. Olha que lindo, gente. Aqui tem uma coisa muito poderosa. Ela não ficou se justificando. Ela não deu argumentos. Ela simplesmente pediu desculpas por ele, porque ele era um homem insensato. E ela reconheceu o erro dela, porque eles foram até a casa, eles estiveram no território dela e ela não viu. E aqui acende uma coisa muito importante. O que está permeando a sua casa? O que está entrando na sua casa e no seu coração? E você não está vendo? A gente precisa estar ligada, de antenas abertas, olhando o que está acontecendo. O que meus filhos estão vendo? Como que o meu marido está? Hoje ele não está bem. Eu observei uma coisa diferente, uma coisa que não está normal. E não deixar passar, sabe? Agir, fazer alguma coisa. E não botar a culpa nos outros. Ela reconheceu. Essa semana, gente, eu pedi para o Estevão fazer uma coisa muito simples. E ele não conseguiu fazer. Quando eu vi aquilo, eu digo, como assim? Ele não conseguiu fazer isso. E na hora o Espírito Santo falou para mim, ele não está conseguindo fazer porque tu não ensinou. A culpa é minha. A sociedade de hoje vive o que vive porque os pais perderam a posição de pais. E tem um monte de argumento para desculpar isso. E tem um monte de desculpa para dizer por que os filhos são assim. Se os filhos não estão bem, grande parte do problema é meu. Eu preciso ensinar. Eu preciso ter paciência para ensinar, para deixar um legado. A Aninha vive querendo ficar na pia comigo, gente. Só a graça do Senhor. Ela pega o banquinho, coloca do lado da pia e ela quer ficar do meu lado, lavando louça e cortando cebola, ali o tempo todo. E eu, Jesus... Porque daí atrasa, porque está ali, aí tu tem que cuidar com a faca, tu tem que ficar cuidando. Mas eu estou ensinando. Gente, ela sabe descascar ovo. Um dia eu descasquei o ovo, para fazer eu cozinhei ovo para fazer a maionese e deixei assim no cantinho. Ela pegou o ovo e começou a descascar. Quando eu olhei, ela descascou o ovo sem estragar, gente. É legado? O que eu estou ensinando? Ou é a TV que está ensinando? É o desenho que está ensinando? É os outros que estão ensinando? É o celular que está ensinando? Todo mundo ensina, menos eu. Menos eu que ensino. E ela reconheceu, ela falou, me desculpa. A culpa é toda minha. Ela reconheceu o erro dela. Domínio próprio. Olhou para ela. Para o erro dela. E aí ele falou, tá bom. Por causa de você. Por causa do seu jeito. 1 Samuel 25 e 33. Davi falou assim, seja você abençoada pelo bom senso. Tem outras atitudes que fala pela sua boa atitude, pela sua posição. E por evitar que hoje eu derrame sangue e me vingue com as minhas próprias mãos. Davi agradeceu, obrigado
por me dar o bom conselho. Ouça conselhos. Ouça conselhos. Se alguém falou para você, se alguém te orientou, ouça conselhos. Existe bênção nisso. E seja aquela também que dá bons conselhos, que fala bons conselhos, que tem uma boa palavra, que tem uma palavra de coragem, de ânimo. Eu, como pastora, não vou passar a mão na tua cabeça quando tu errar. Não. Não é só porque eu sou pastora. Não, a sua amiga, se ela só fala o que você quer ouvir, ela não é tua amiga. Se ela não fala a verdade para você, se ela não te confronta, cuidado. Mas às vezes não dá nem para chegar e falar a verdade para ti, né? Não aceita a verdade? Meu Deus, gente. Esse posicionamento dela não livrou só a casa. Não livrou só a casa dela. Mas livrou o futuro rei de Israel. Vocês têm noção disso? O posicionamento dela entender. Aí quando ela volta para casa, aí Davi falou, vai para casa, minha querida. Vai para casa. Quando ela voltou em casa, o marido estava lá na festa, gente. Na festa. Bêbado. Nabal estava bêbado com os amigos. Aí ela podia chegar, né? Olha, eu salvei a tua raça. Eu salvei. De Davi vir com 400 homens aqui, ó. Bem na hora da festa, ele ia chegar e ia matar vocês tudo. Ia levar tudo que era teu, ia matar tudo vocês. Tá vendo? Se não fosse eu, tu estava morto agora. O que tu vai fazer para... Viu? Eu avisei. Como a gente usa essa frase, né? Viu? Eu falei. Ai, se não fosse eu nessa casa. Ah, Jesus, fala, Senhor. Ela esperou para falar no outro dia, gente. Eu não sei qual é o seu Nabal. Se é o teu marido, que é perturbadinho assim. Se é o teu chefe. Se é o teu pai, se é a tua mãe, se é a tua sogra. Se é o teu filho. Eu não sei. Qual é o seu Nabal? Se é o teu vizinho. Pensa aí. Mas a forma com que nós falamos, a forma com que nós agimos, se temos ou não domínio próprio, vai dizer muito sobre como será o nosso lar, como será a nossa casa, como será a nossa vida. Aleluia. Hoje Deus quer que nós dominemos a nós mesmas. Que a gente coloque os nossos pensamentos cativos. Sabe? Cativos. Cativos. A Bíblia fala lá em Coríntios 10:5 para a gente colocar os nossos pensamentos cativos, aquilo que eu penso, eu dominar aquilo que eu penso. Cativo é o quê? Eu ter controle sobre isso. É eu dominar isso, dominar o que eu sinto, dominar o meu desejo de chegar e falar tudo o que eu penso. É dominar isso, domínio próprio é isso, gente. Olha que mulher linda, que mulher incrível, que mulher sábia, que mulher que edifica a casa. Ela esperou a hora certa para falar. Porque às vezes, gente, tem a hora certa, mas a gente fala do jeito errado. E às vezes a gente fala a coisa errada na hora errada. E a coisa certa na hora certa. Tu consegue entender? Porque tem um momento. Tem um momento. Se ela chegasse no momento errado e falasse a coisa certa, não ia fazer sentido.
Ele não ia ouvir ela porque ele estava bêbado. Só que a gente faz isso. A gente fala a coisa certa na hora errada. Aí não vai ouvir. Aí não vai ter mudança. Mas ela esperou para falar no outro dia. Aí ela falou no outro dia: marido, Davi ia vir. Ia pegar nós tudo aqui, ia matar nós tudo de surpresa. Mas o Senhor nos livrou. Na hora, gente, na hora, ele paralisou. Na hora, deu um ataque nele. E ele ficou paralisado. Pensa no susto do homem. Aquilo tocou o coração dele, porque ela falou na hora certa. Vai ter momentos que a gente vai ter que se esconder, gente. Que a gente vai ter que ficar, ó, quietinha. A vontade é falar. A vontade é dizer tudo o que está sentindo. A vontade é questionar. Mas às vezes a gente precisa se calar. Ficar em silêncio. Nós tivemos, final de semana passado, lá na praia. E Deus falou muito comigo enquanto a gente estava na areia, assim, a onda vinha e voltava. E quando a onda vinha, aquelas conchinhas, sabe aqueles caramujinhos, vinha. E aí, quando voltava, eles meio que saíam para fora e a gente via eles se movendo. Mas quando a gente pegava na mão, o Estevão queria ver aquilo, a Aninha adorava. A conchinha, mamãe, conchinha. Mas quando a gente pegava na mão, elas se escondiam. Porque aquela concha era a proteção delas. E vai ter horas que a gente vai precisar se esconder. Vai ter horas que o domínio próprio vai ser se esconder. Talvez porque você não saiba lidar com aquela situação ainda. Então se esconda. Já que você não consegue enfrentar essa situação, se esconda. Peça, Senhor, eu ainda não consigo lidar com isso, então vou me guardar. Guarde o seu coração. Abre lá em Filipenses 4:8. Esconda em Deus você, os seus sentimentos. Se esconda no Senhor. Finalmente, irmãs, finalmente preciosas do Senhor, porque cada uma de vocês, é como se fosse uma joia preciosa. E uma concha de verdade, gente, fica lá no fundo do mar e dentro dela vai uma pérola. E eu quero que você se considere uma pérola como essa. Porque você é. Finalmente, irmãs, pense em tudo que for verdadeiro. Em tudo que for digno de respeito, em tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor, pensem nisso. Que no coração de vocês, que na mente de vocês, tenham esses tipos de pensamento. Esse tipo de sentimento. Que isso que permeia o coração de vocês. Domine e peça, Espírito Santo, domina. Eu coloco cativo meus pensamentos em Ti. Domina tudo. Domina, Pai. Peça para o Senhor. Lá no Salmo 103, Davi fala assim. Abre lá. Eu quero que toda vez
que você se sente triste, que você não conseguir dominar os seus pensamentos e a sua alma, eu quero que você abra esse Salmo 103. Bendiga ao Senhor, ó minha alma, e todo o meu ser bendiga o seu santo nome. Leia, gente, esse salmo é poderoso. Ele está falando para ele mesmo, ele está conversando com ele mesmo. O salmista está falando para ele mesmo assim, ó: bendiga, ó minha alma, olha aqui. Dá louvor ao Senhor. É isso que ele está falando para ele mesmo. Ele está conversando com ele, falando. Lembra das coisas boas que o Senhor fez. E todo o salmo ele vai falando com ele mesmo. Tem essa conversa com você